Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 17 de junho, da 11ª semana do Tempo Comum. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi ensinado aos antigos: amai o vosso próximo e odiai o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Porque assim sereis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz chover sobre maus e bons, e faz o sol nascer sobre justos e injustos. Ora, se vós fazeis o bem somente àqueles que são vossos irmãos, que recompensa tereis? Por acaso os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se vós saudais somente aos vossos irmãos, que extraordinário estarás fazendo assim? Os pagãos não fazem do mesmo modo? Por isso eu vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vós sereis filhos do vosso Pai que está nos céus. Sede perfeitos, como vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, uma coisa que nós não podemos nos esquecer nunca é que a mensagem cristã é uma grande revolução no humanismo e também uma grande revolução nos comportamentos. Porque Jesus propõe uma lógica totalmente contrária àquelas que muitas vezes eu e você aprendemos em casa e em nossas culturas. E quantas vezes, por causa de Jesus, em Jesus e com Jesus, nós seremos convidados a caminharmos na contramão das ideologias e também na contramão da história. E assim seremos também odiados e assim também seremos perseguidos. A primeira leitura de hoje, ainda refletindo a carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda carta, hoje ele vai tocar sobre a questão da misericórdia e da solidariedade. Daqueles que aprendem a contribuir com o pouco que têm. Nenhum deles esperam ter muito para contribuir. Porque às vezes a nossa lógica de concentração é assim: quando eu ficar rico, quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar. Se você não consegue ajudar com o salário mínimo que ganha ou pouco que pode, não vai ser depois que ficar rico. Porque o dinheiro, ele tem o poder de cegar e de tornar os corações insensíveis. Por isso o apóstolo Paulo vai elogiar a comunidade por causa da sua solidariedade, da sua preocupação. E ele não precisou obrigar essa comunidade dos coríntios, ele não precisou obrigar. Ela sentiu a necessidade do povo de Israel. E livremente ela se organizou para enviar uma oferenda às necessidades que aquele povo estava passando. Por isso o apóstolo Paulo vai elogiar essa iniciativa. E ele reflete a partir também de Jesus que, sendo rico, se fez pobre. E ele se doou todo, completamente. Não reteve nada para si. Se doou incondicionalmente. Assim o apóstolo também: conheçam esta graça de Deus, vai recordar a cada um de nós. Conheça essa graça que Deus nos concedeu em Jesus de Nazaré, que sendo rico, se fez pobre e se doou completamente, se esvaziou completamente para que nós fôramos ricos. Nós não podemos nos esquecer também que estamos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. É o capítulo das bem-aventuranças, onde ele vai começar a dizer aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não vão conseguir compreender o reino dos céus e por isso não entrarão no reino. Porque a lógica dos mestres da lei e dos fariseus é de realizar o útil
É de realizar o agradável e é de realizar também o necessário. Agora chega Jesus então dizendo que é preciso ir além do útil, além do agradável e além do necessário. Por isso nós não podemos esquecer essa ideia. E ele começa então a refletir os mandamentos aprendidos. Ouviste o que fora dito aos antigos, não matarás. Mas eu não dou um tiro, eu não dou uma facada, eu não asfixio ninguém, eu não afogo ninguém. Mas Jesus vai dizer, mas se você é violento com o outro em palavras, você está matando também a ele. Se você explora o outro, você também está matando a ele. Se você exclui o outro, você também está matando. Se você destrói a boa imagem do outro com fofocas, você também está matando. Então, agora ele vai continuar. Ouvistes também o que fora dito. Não cometerás adultério. O adultério pode ser também em ideias, em pensamentos e em sentimentos. Por isso Jesus exorta, tome cuidado com os pensamentos, tome cuidado com os sentimentos, tome cuidado, para que vocês não venham realizar aquela força que os sentimentos e os pensamentos têm. Então agora Jesus continua a sua reflexão. Também vocês ouviram o que fora dito aos antigos. Amai o vosso próximo e odiai os vossos inimigos. E Jesus disse, eu vos digo que não. Amai os vossos inimigos e fazei o bem àqueles que vos perseguem. Porque o protótipo, toda a inspiração das relações humanas dos cristãos deve ser no Pai, que faz chover sobre bons e maus, que faz o sol nascer sobre justos e injustos. E Jesus vai dizendo, assim vós sereis então filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, verdadeiramente essa reflexão de Jesus é verdadeira. Ele reflete o seguinte, se vocês fazem o bem somente àqueles que pensam como vocês, aqueles que rezam como vocês, aqueles que creem como vocês, aqueles que participam somente da sua ideologia, então você vai demonizar todos os outros diferentes e eles serão inimigos? E pensar diferente não é ser inimigo de ninguém. Todos nós temos o direito de pensarmos diferentes. Então Jesus diz, os pagãos não fazem a mesma coisa? Os cobradores de impostos não fazem também a mesma coisa? Então como que vocês vão fazer a mesma coisa se as relações entre nós foi constituída por Jesus para sermos diferentes? Evangélicos, cristãos, que têm outra lógica de pensar, outro modo de pensar. Assim, para nós cristãos, em nossa agenda, em nossa pauta de vida, não há espaço para a pena de morte, não há espaço para o divórcio, não há espaço para a guerra, não há espaço para a violência, não há espaço para a discriminação, não há espaço para a perseguição, não há espaço para o preconceito. Agora, para a misericórdia e a justiça, sim. Isso sim. Para a misericórdia e a justiça, há espaço. Quantas igrejas, por exemplo, dos nossos irmãos separados, eles odeiam o outro porque o outro pertence a uma outra igreja? E quando passam na rua, eles viram a cara para o outro lado, eles não dialogam. E Jesus diz, mas se vocês saúdam somente aos seus irmãos, o que vocês fazem de extraordinário com isso? Os bandidos não fazem a mesma coisa? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Quer dizer, a nossa lógica deve ser outra. Deve ser aquilo que Jesus veio nos ensinar. Eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar pleno cumprimento da lei. E a lei do Senhor não é realizar somente aquilo que é agradável, útil e necessário. Às vezes também é preciso irmos além. Além do útil, além do agradável e além do necessário por causa do Senhor. Jesus propõe um novo modo de viver, um novo modo de pensar, um novo modo de se comportar. Mas ontem, no domingo, no Evangelho, ele dizia, mas vós ainda não sois capazes de compreender. Mas quando vier o Espírito da verdade, porque é o Espírito que faz essa transformação na pessoa, ele vai guiando os vossos passos para o conhecimento pleno da verdade. É o Espírito que vai guiando a minha vida, que vai guiando a sua vida também, para que estas transformações possam acontecer desde que nós não sufoquemos o Espírito do Senhor que está em nós. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.
Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Paz e bem.